Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Imersão diária refinada na palavra profética. Amém. Hoje é dia 21 de junho de 2026. Amém. Jesus é o Senhor. Ponto 1. Hoje eu tô sem os versículos aqui, aí eu vou ler somente o texto e peço que os irmãos me perdoem, mas eu fiquei sem os versículos aqui. Ponto 1. Deus deseja retirar de nós os vícios e os erros da igreja em Sardes, para que em nossa geração ele tenha a realidade da igreja em Filadélfia. Essa é uma igreja que tem pouca força, mas tem diante de si uma porta aberta. Aquele que tem a chave de Davi é quem abre a porta, e ninguém a fecha, e que a fecha e ninguém abrirá. Isso está em Apocalipse 3, do 7 ao 8, e eu acho que os versículos acabaram de chegar aqui para mim, ó. Vamos lá. 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, a quem tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ponto 2. Em Ezequiel 33, Deus diz ao profeta que em todas as cidades haveriam sentinelas, atalaias e vigias, cuja função era identificar os perigos e alertar o povo. Caso deixassem de fazer isso, eles seriam responsáveis. Igualmente, nós devemos ser sentinelas espirituais, sensíveis à palavra de Deus e comprometidos em anunciá-la, para que todas a pratiquem conforme o Senhor fala. Senhor Jesus. Isso está em Ezequiel 33, do 1 ao 7, que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dizei: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por suas atalaia, seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Amém. Senhor Jesus. Versículo 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não trocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Senhor Jesus. 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Aleluia! Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Senhor Jesus, amém. Ponto 3. Nós estamos em posição de sentinelas ou atalaias. Assim precisamos zelar por todo o povo de Deus, vigiar a cidadela e olhar para longe. Também devemos estar atentos aos sinais dos tempos que apontam para a volta do Senhor e notificar o povo de Deus. Aleluia! Amém! Isso está em 1 Pedro 5 ao 8. Lucas 21, do 34 ao 35 e Ezequiel 33, versículo 7.
Vou ler Pedro e Ezequiel. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ezequiel. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Senhor Jesus. Agora aqui, ponto 4. Deus amou a Jacó, porque ele amava a vontade de Deus. Amava o que Deus amava. Jacó valorizava o direito da primogenitura. As promessas e a bênção que Deus havia dado a Abraão e a Isaac, Deus amou e escolheu Jacó, porque ele amava o que estava no coração de Deus. Amém? Você pode ser uma pessoa com muitos defeitos e falhas, mas se ama o que Deus ama, você é abençoado. Aleluia, aleluia, graças a Deus por essa palavra. Senhor Jesus, amém. Isso está em Romanos 9,13, que diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ó Senhor Jesus, amém.